Olá, seguidores. Vamos aqui para a sétima parte do meu vídeo avaliando fundos de tijolos que estão pagando 1% ou pelo menos algo parecido a isso. Caso 1% ao mês, tá? Lembrando que esse aqui é um patamar difícil de se encontrar atualmente, né? Se o fundo está pagando isso, geralmente porque tem algum problema escondido ali dentro, né? Então tem que ficar de olho, principalmente que se a renda não está inflada, se esse rendimento não pode ter uma queda no curto prazo. Então, o foco aqui é ver se não tem nenhuma pegadinha escondida sobre a renda. Ok? E bora lá, que é o Thiago PS, esse canal Fica Esperto. Lembrando que não dá para esperar estudos aprofundados aqui nessa série que tento falar mais de um vídeo mais de um fundo por vídeo. Então, começando aqui por Brof 11, um fundo de lajes, tá? Então, a primeira coisa, deixa eu dar uma olhada aqui como que está o dividend yield desse fundo. Tá aqui pagando 62 centavos, um rendimento de 1,11% ao mês. Então, aqui passando do 1%. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não acompanho esse fundo de perto, tá? Não acompanho a criação dele. Teve algumas polêmicas aqui, polêmicas que teve aqui no fundo, mas eu tenho certeza que esse aqui é um fundo que é queridinho pelo Medeiros, tá? Parece que ele defende com unhas e dentes aqui o fundo e a gestora, mesmo após ele ter começado a dar alguns problemas, algumas dores de cabeça, algumas atitudes não muito procotistas. Então, primeira coisa, vou verificar aqui qual que é o resultado recorrente do fundo. Deixa eu ver aqui, acho que já marquei na DRE. Então, aqui no mês da DRE de junho, aqui tem duas DREs, uma contábil, isso aqui é uma dor de cabeça danada para você entender. De preferência, verifiquem aqui essa DRE caixa, tá? Que é o que importa. Então, aqui no mês de junho, a gente teve uma geração de 54 centavos. Então, eles tiveram aqui que queimar reservas para manter o valor de 62 centavos. E, no caso, utilizaram 930 mil reais e sobrou aqui de um saldo acumulado de 4 milhões e 400 mil reais. Então, tem mais aqui para mais aproximadamente 4 meses de rendimento. Agora aqui um ponto importante, tá? O fundo parece estar passando por um momento de transição. Se a gente for ver aqui no relatório, eles comentam a respeito de uma venda aqui de um imóvel lá em Águas Claras, totalmente ocupado pela Vale, né? Que a gente tem um contrato atípico do imóvel. Então, aqui é um caso complexo de não sei como é que tá vendo essa venda, se vai ter algum lucro. E, na verdade, peguei aqui um ponto ruim, né? Um momento ruim para dar uma estudada aqui nesse fundo, porque ele se encontra em um momento de transição, né? De venda de um imóvel, não sabe como é que fica. Então, aqui acho que eles têm pela despesa financeira, dá para saber que eles têm alavancagem, eles devem tentar diminuir esse valor, realmente para sobrar mais dinheiro para o cotista. Enfim, está um momento aqui de transição, né, de venda de imóvel e tentativa de desalavancagem. Então, acho que o momento ideal seria pegar um ponto depois da venda desse imóvel, mas aí eu posso até fazer posteriormente um vídeo dedicado a ele, né? Mas por enquanto, seguir aqui com algumas observações para vocês. Aqui um ponto importante que a gente tem aqui com relação ao guidance. Eles colocaram aqui um guidance aqui no mês de novembro, né? E eles estão projetando aqui uma queda no rendimento já para o mês de aqui competência julho com pagamento em agosto. Então aqui desse próprio mês, no momento que estou gravando, ainda não saiu esse relatório de agosto. Estou gravando um pouco de antecedência aqui para postar, acho que no final de agosto vai ter agenda para esse vídeo. Então aqui já está mapeado uma queda para entre 52 e 56 centavos.
Então, já deixa eu fazer aqui um cálculo, pegando já são recorrentes que a gente viu no DRE e o ponto central do Guidance. 54 centavos a R$ 56 mais ou menos, a gente teria aqui próximo a 1%, daria ser 0,96. Sendo que eu acho que é bem possível no momento que acontecer essa divulgação de um rendimento mais baixo, a gente pode observar uma queda na cotação. Então, no momento que esse vídeo sair para a área gratuita, é provável que você já esteja conseguindo pegar um preço mais baixo, talvez até manter um dividend yield de 1%, mesmo com essa queda no rendimento. Ok, agora dando uma olhada aqui mais nos fundamentos sobre sobre o BROF 11. Então, ao que eu notei que me incomodou um pouco foi a que uma autoexposição a esse passeio corporate, que uma autoexposição a um único imóvel, além de autoexposição também a inquilinos, né? 35% na Caixa e outros 13% na Stone. É, que é um ponto chato, não gosto disso, tá? Dessa autoexposição, porque dá muito poder para um único inquilino. Isso aqui nunca é bom, tá? Ter um inquilino com muito poder sobre você. Acaba que o fundo perde poder de barganha quando no meio dessas situações, dessa situação. Então, teve aqui também, antes de comentar sobre algo mais detalhe fundamentalista, também chamar atenção sobre esse fundo aqui, ó, BETW11. Esse fundo aqui ele está envolvido em algumas polêmicas. Parece que foi uma tipo de ancoragem ou tentativa de dar saída de desova aqui para o vendedor esse tower. Acho que teve uma alavancagem para conseguir fazer essa venda, sabe? É, acontecer essa transação. Eu lembro que foi um caso que gerou muito descontentamento entre os investidores, tá? Acho que é um ponto bem negativo com relação a Brof 11 foi esse episódio aqui, que não vou saber narrar porque, como eu disse, não acompanho tão de perto o fundo. Voltando aqui falando aqui sobre o passeio corporate, que é 80% do fundo, então a gente tem que se debruçar no estudo dele. Ok, aqui a gente tem uma boa descrição sobre o imóvel, né? E aqui um ponto de atenção, tá? Aqui o imóvel, imagino que seja esse ponto aqui, né? Então, ó, aqui o imóvel lá no Rio de Janeiro, na região central, então que está no centro do Rio de Janeiro. Então, aqui eu vejo isso aqui como um ponto de atenção, tá? Porque aqui quando a gente pega alguns dados fundamentalistas sobre a região lá do Rio de Janeiro, a gente pode notar aqui que uma tela da Cushman, uma vacância de 25,48% na região central, sendo que em outras regiões que é ao lado aqui lá do Rio de Janeiro, a gente ainda encontra outras regiões com vacância ainda maior, né? Como a Cidade Nova, quase 59% de vacância, outros aqui com 26, 23% de vacância. O que eu ouço falar é que a melhor região seria aqui mais do Botafogo, né? Onde a Quiné possui um imóvel. Então, apesar disso tudo, tá? O, o imóvel pode ter algum destaque aqui na região, seu imóvel acima do padrão da região, que não vou saber dizer. Aqui tem imóvel com várias certificações, né? Deve ser imóvel de bastante qualidade. Sendo assim, quando a região não coopera, fica difícil, né? Quando tem muita vacância nos demais imóveis. Então é isso, a avaliação aqui sincera sobre a região. Vejo muita gente falando aqui que o pessoal tem uma implicância que o Rio de Janeiro, que tem aqui um movimento orquestrado aqui para difamar a região em prol de São Paulo. Se tem isso ou não, eu não sei. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu não tô nessa turminha aí de querer queimar o filme do Rio de Janeiro, tá? Tô aqui apenas interpretando os dados, né? Que mostra que uma taxa de vacância bem elevada. Ok.
Ah, avaliando aqui sobre o fundo. Olha, não acho que seja um fundo todo jogado às traças, tá? Mas também não consideraria perfeito devido a essa alta concentração por imóvel e inquilino. Então, colocaria ele aqui um ponto mais pelo lado positivo, até porque em breve ele vai retornar para o rendimento recorrente. Isso é um ponto positivo para o fundo, né? Tentar, provavelmente vai pagar 1% sobre o resultado recorrente e não tem nenhuma falha gravíssima, igual alguns outros casos que a gente já estudou aqui. Ok, agora tratando sobre o próximo fundo, falar aqui sobre BRCR11, o fundo de papel do BTG, o famoso BC Fund, um fundo bem antigo, né? Esse daqui que é o lixo queridinho aqui dos influenciadores, no caso até ser destronado por PVBI11, né? Depois eles começaram a puxar saco do fundo da VBI. Isso por muito tempo, esse daqui foi o grande queridinho do mercado. Então, a primeira coisa, dando uma olhada aqui no dividend yield que o fundo tem entregue. O pagamento de 41 centavos está dando exatamente 1% ao mês. Ok, agora então vamos ver se esse resultado está próximo ao resultado recorrente. Ok, pegando aqui a DRE do fundo, aqui vocês podem ver que em maio e em junho o fundo teve uma geração de 41 centavos, que no caso mais foi 42 centavos. Então, acho que um ponto até que positivo, né? Não teve o que uma queima de caixa para fazer essa distribuição. Então, esse aqui é um ponto bem importante, está dentro do resultado recorrente. Ok, agora comentando sobre a questão dos fundamentos. Aqui no BCFF11 é importante destacar que a gestora fez muita cagada, tá? Tem muitos erros aqui. Dentre eles, a alavancagem desmedida, somente alavancagem em CDI, o que pesa bastante aqui sobre o resultado do fundo. CDI aqui, eu tô confundindo com o BPML11. Mas enfim, tem dívida CDI aqui também, tá? Não, aqui ó, dívida CDI mesmo. CDI mais 1,90%. Então, a dívida de quase 17% ao ano. Isso aqui pune bastante a DRE. Ah, e além disso, da alavancagem, também teve várias apostas em lugares errados. O caso mais grave seria o do Senesp 11, está completamente fora de mão lá no posicionamento dele. Além disso, teve alguns outros erros também, né? Como aqui esse Torre Almirante também, nunca teve imóvel lá no Rio de Janeiro sofrendo com vacâncias já há bastante tempo. Teve também o Tower B, esse aqui lá na região aqui da Chuque Zaidan. Esse daqui deu uma combinação de imóvel com alta vacância e ainda por cima tem uma alavancagem em CDI que come bastante do resultado. Uma alavancagem em CDI que eu acho que nem sei se é mostrada aqui dentro do próprio fundo, já que é uma alavancagem interna dentro desse FIES Tower, do FIES Tower. Então aqui é uma alavancagem, acho que não sei se está explícito aqui no fundo, mas é uma alavancagem bem alta que tem aqui nesse fundo, que tem corroído bastante o patrimônio desse FII. Deixa eu ver o que mais, outros erros que o fundo cometeu. Enfim, pegar aqui o mapa das posições dos imóveis, que a maioria deles está aqui na região da Chuuk Zaidan, né? Uma região onde a vacância melhorou bastante, mas ainda está numa patamar que é favorável para os inquilinos, né? Aqui a gente também tem uma alta exposição no Rio de Janeiro, como você ainda tem uma vacância que ainda está bem elevada, apesar da melhora que a gente tem, que a região vem apresentando, ainda assim a vacância ainda favorece bastante o inquilino.
Enfim, o fundo melhorou bastante quando depois fez aquela venda lá para o fundo de lajes da Valora. Conseguiu se livrar de alguns FIIs, alguns imóveis, alguns até bons, outros acho nem tanto, mas a melhor parte foi ter diminuído a alavancagem, né? Diminuiu os estragos lá na DRE. Ah, então aqui, do jeito que o fundo ficou hoje, é um portfólio, considero mais ou menos, tá? Portfólio meio que não tem muita graça, né? Não está em regiões que eu gosto. Eu prefiro aqui, principalmente aqui na região da Vila Olímpia, Itaim Bibi, que é uma regiões que aqui na região do Brooklyn também, uma região que eu gosto bastante. E nos Jardins também, são regiões em que onde o aluguel não está super inflado, igual aqui na Faria Lima, que atende basicamente o mercado financeiro, e aqui são regiões onde tem uma alta demanda ainda por vários tipos de empresas, né? Então, eu prefiro fundos que estão posicionados aqui nessa região, tá? Ah, então, acho que tem esse aqui que eu vai falar sobre BRCR11, sobre o posicionamento dele. Então, aqui a gente tem como positivo que o resultado recorrente já está bem próximo do rendimento, né? Isso aqui é um ponto importante aqui nessa a sustentabilidade de 1% ao mês, mas fica o pé atrás com tanta lambança que a gestora já fez. Por isso, coloco aqui como um pouco mais para o lado negativo. Então foi isso, galera. Como acabei gastando muito tempo aqui em Brof 11, vou comentar apenas de dois fundos aqui nesse vídeo. Então é isso. Aguardo aqui mais fundos aqui para nessa série, tá? E vocês que nada aqui é recomendação de compra de venda, peça seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.